Quem cala consente. Quem cala sempre explode. Quando eu sinto que se eu falar vai dar briga, eu prefiro me calar. Quando eu sinto que eu estou prestes a explodir, eu prefiro concordar e encerrar a questão, mesmo eu não concordando. Como é que você se comporta quando acontece algo que te desagrada ou quando você tem uma opinião divergente e é polêmica o assunto? Se você concorda com os dois exemplos que eu falei no começo desse vídeo, preste atenção, é muito importante. Porque o perigo vem depois. Você evita uma briga, e é bom, mas você não administra o seu sentimento, você não organiza isso dentro da sua mente. E isso, eventualmente acontecendo, não vai te trazer problema nenhum. Agora, ao longo de uma vida, em várias frentes, no trabalho, em casa, com você mesmo, isso vai fazendo com que você vá adoecendo, que você vai perdendo a confiança em você. E se você parar para pensar, não é justo com você que tem voz, que pensa, não tenha opinião, não tenha direito de se posicionar. E eu quero trazer uma imagem. Eu falo sempre que a gente nasce sabendo e à medida que a gente vai crescendo, a gente vai desaprendendo aquilo que é certo. Imagine duas crianças de 2 anos brincando. Elas disputam um brinquedo, elas disputam um lugar, elas brigam, eventualmente uma pode até bater na outra, mas passado aquele momento, 2 minutos depois, elas estão brincando novamente como se nada tivesse acontecido. Elas nunca vão virar para outra e falar assim: ah, mas ontem você me bateu. Ah, mas você lembra que agora mesmo você não me emprestou o brinquedo? Não. Elas resolvem e elas zeram. E começam de novo. E nós éramos assim. Nós já fomos assim. E à medida que a gente vai crescendo, eu não sei exatamente qual é o motivo, né? Mas a gente começa a fazer de conta que a gente zera, mas a gente não zera. A gente começa a guardar aqueles eventos e deixa tudo engatilhado. Na primeira oportunidade, a gente descarrega no outro. E a gente diz assim: eu te perdoo. E na primeira oportunidade, a gente volta de novo naquilo. E a gente precisava de perguntar pra gente, perguntar pro outro: mas você não tinha perdoado? Se você tinha perdoado, por que você está voltando nisso agora? Nós precisamos ser estratégicos diante dos confrontos e das conversas difíceis, mas nós precisamos tê-las. Nós precisamos aprender a nos posicionar. A gente precisa aprender a ter conversas difíceis, porque elas fazem parte do nosso viver. Eventualmente, a gente precisa de falar com as pessoas coisas que não são agradáveis, coisas que não são os que elas queriam ouvir, mas que precisam ser dito.
a gente fica aguardando essas coisas mal resolvidas, elas nos causam tristeza, nos causam angústia. A gente fica com um dia menos feliz do que a gente precisa, do que a gente merece. E à medida que a gente vai se enfraquecendo e a gente vai tendo dificuldades no dia a dia, vai ficando mais difícil da gente lidar com a vida. E a vida, na sua rotina mais simples, passa a ser difícil, custosa, penosa. E as nossas relações, elas vão ficando umas relações assim muito superficiais. Imagine, eu posso conversar com fulano sobre tudo, mas esse assunto não. Isso não, isso não. E vai ficando cheio disso não, com uma pessoa que a gente ama, com uma pessoa com que a gente convive todos os dias durante uma vida. Então nós precisamos aprender a gerenciar esses momentos e esses contextos. E uma coisa que eu vejo muito e nós, mães, pais, fazem muito isso. E até tem em cachorros, por exemplo, você precisa corrigi-los e no máximo 30 segundos, porque senão ele não relaciona aquilo que você está corrigindo. Então, se ele pegou seu chinelo, você tem imediatamente que corrigir, porque senão depois não adianta mais. Eu não sei se é verdade, já ouvi várias vezes sobre isso. Mas em nós, seres humanos, eu sei que não necessariamente funciona dessa forma. Imagine uma situação muito corriqueira. Quarto de filhos bagunçados. Existem perfis onde as crianças são mais organizadas que outros. Elas já são mais metódicas por natureza, então para elas a organização ele é um ponto simples. Por outro lado, existem perfis de comportamento que elas têm muita pressa de viver. Então, perder tempo organizando o quarto não é uma coisa que tem prioridade na vida deles. Mas, uma mãe ou um pai que trabalhou o dia inteiro e ele chega em casa e vê aquele quarto todo bagunçado, aquilo sobe uma potência nele, de raiva, de braveza, e ele vai lá para conversar. Aquela não é a melhor hora, aquele não é o melhor tom. E é disso que nós estamos falando. A gente precisa esperar o sangue esfriar para que a gente possa ser mais inteligente, mais efetivo na nossa correção, tendo maior resultado com menor desgaste. É disso que eu estou falando. Às vezes, aquilo que é importante, quando a gente fala, quando a pessoa está completamente aberta para ouvir, é direto. Porque você tem a intenção de falar, o outro está aberto a ouvir, a mensagem é leve e efetiva, é clara. E você está dando oportunidade para o outro colocar as dúvidas dele, para ele falar do que ele entende, do que ele pensa diferente. E não tem uma disputa de razão, não tem uma disputa de poder, não tem uma disputa de autoridade. Mas, infelizmente, as pessoas corrigem sempre na hora do sangue quente. E aí, ela fala assim, mas eu já falei 1000 vezes e você não aprende. Não, porque aprender é um processo cognitivo. E quando nós estamos inflamados, nós somos reativos. Nós não somos racionais. Nós não somos cognitivos nessa hora. Então você está jogando energia fora. Entende? E a postura da autoridade, ela é diferente da imposição.
Quando eu tenho autoridade, aquilo que está ajustado, ele flui. Eu não preciso vigiar. Então, quando a gente tem uma educação pautada na responsabilidade, na autonomia, na abertura, é muito mais simples, porque você alinha e segue, alinha e segue, não tem idas e vindas. E quando a gente acredita que tudo aquilo que a gente faz é certo, é bom, que a gente é o bambambam, nada mais do que alimentar o auto-engano. A mãe não sabe tudo o tempo todo, o pai não sabe tudo o tempo todo, o filho não sabe tudo o tempo todo. É uma construção de vida que todos os dias nasce 24 horas para ser construída. O respeito, a liberdade, são elementos que trazem leveza para a convivência. E são elementos que, quando eles chegam, a imposição, o gritar, o bater, o punir, são desnecessários. Imagine uma educação onde você não precisa ficar punindo, onde você não precisa ficar batendo, gritando. Muito mais leve, é muito mais fácil, é muito mais verdadeiro e perene. A gente não pode ser almoxerifado de emoções negativas, ficar trazendo do passado coisas para alfinetar o outro. Vamos voltar, vamos liberar a criança que tem dentro da gente, que fazia certo, zerou. Por que não está zerado? Porque se não estiver zerado, é porque ainda tem alguma coisa que você precisa dizer que você não disse. Tem alguma coisa acontecendo que está impedindo você de liberar essa emoção. E os pensamentos ruins aumentam e alimentam os pensamentos ruins. Então a gente precisa se livrar deles. É por isso que é muito importante que a gente tenha o autoconhecimento, para a gente entender por que esse comportamento dele está me irritando tanto. Por que essa fala dele dói tanto em mim? E eu busco em mim uma razão para entender isso. Porque a partir do momento que eu entendo e eu resolvo isso dentro de mim, o outro já não me tira do eixo. Eu consigo avançar. Então, nessa semana, eu queria te convidar a pensar como é que eu lido com essas questões. Quando alguém diz para mim alguma coisa, como eu lido? Eu fico remoendo pensamentos, eu fico guardando emoções ruins para mim, sem falar, sem verbalizar para o outro. E se você está pensando assim, mas eu não consigo, porque quando eu vou falar, eu choro, eu não sei lidar com isso. Saiba que existem muitas técnicas e que a gente não começa do mais difícil. A gente começa do mais fácil e vai evoluindo como se fosse uma escada. E de repente, estamos nós sendo capazes de ter conversas inteligentes, fluidas, mesmo com assuntos difíceis, porque em nossa vida, os assuntos difíceis fazem parte da vida de todo mundo. Pense nisso. Se você precisar de ajuda, fala comigo. Até.